Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sistema locomotor. Mas dentro do sistema locomotor, o nosso tema central é sistema muscular. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Pessoal, essa aula está agora, né? Muitos de vocês estão vendo pela TV, mas vocês também podem ver pelo aplicativo. E pelo aplicativo vocês vão poder conversar conosco em tempo real, dizer o nome da escola, o nome de vocês, responder questionamento, fazer também perguntas para a gente. Essa interação ao vivo é bem interessante. Mas para isso, vocês já têm aí na tela, ó, 2 QR Codes, onde vocês vão poder apontar o celular de vocês e com a data de nascimento e a matrícula que vocês podem pegar na escola, vocês vão baixar o aplicativo e poder participar dessa aula ao vivo, gente. Mas além da TV e da questão do aplicativo, vocês também poderão ver essa nossa aula no YouTube. E no YouTube, pessoal, vocês também têm o chat. E lá vocês podem também responder questionamento, fazer também perguntas, né? Então, aí vocês têm aí uma série de opções. Mas para que a nossa aula seja mais interativa e consiga atingir o maior número de pessoas, nós contamos, não é? Com a questão aí, ó, de Clisma, que está aqui se esforçando, fazendo o seu melhor para essa aula chegar até vocês. Então, aproveitem, né? E todos aqui são muito bem-vindos a essa aula. Então, o que é que nós temos ainda? Estamos falando, gente, a respeito do Outubro Rosa. E hoje eu trouxe para vocês, né, além do site, o QR Code do mamógrafo móvel. Vocês vão poder apontar o celular de vocês para esse QR Code e vocês vão ter essa agenda aqui, ó, onde vocês têm todos os dias do mês, né? Lembrando que domingo e feriado a gente não tem, né, a questão aí desse mamógrafo móvel. Hoje ele está na bomba do Emetério, então dá uma olhadinha aí, quem mora nas proximidades, principalmente pessoas de 50 a 69 anos, tem aí a prioridade de fazer a sua mamografia. Amanhã vai estar no Bongi, em 2 pontos, pela manhã, na questão da Secretaria de Saúde, e à tarde está na unidade de saúde da família, também lá no Bongi. Então acompanha, vou voltar bem rapidinho, para que vocês, quem ainda não pegou aí no QR Code, pega essa agenda e vê qual é o dia que está mais próximo aí da sua casa. Passa também isso no seu grupo do WhatsApp, passa esse site também para os amigos lá na escola, para que todo mundo possa saber aonde está. E para falar ainda a respeito do Outubro Rosa e dar as boas-vindas a vocês, eu vou chamar aqui a professora Cláudia. Vamos lá, Cláudia, o que é que você tem hoje para os alunos? Isso aí, professora Isabel. Então, são muitas informações, né, a questão do Outubro Rosa. E, professora, existem já pesquisas que o Outubro Rosa, ele aumenta em 39% a procura de pessoas para fazer o exame, para ir para o médico. Então, isso tem crescido muito. Então, essa campanha de conscientização, ela realmente, através de pesquisas, ela prova como é importante essa campanha. Porque às vezes a gente pensa assim, só outubro? Por que isso só em outubro? Para justamente proporcionar às pessoas mais condições e acesso, como aí nós temos essa informação que você deu, professora, no mamógrafo móvel. Então, nós temos mais acesso, vamos ter mais facilidade. Então, gente, procurar fazer, procurar se cuidar, manter os exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, né, professora? Para que nós possamos evitar essa doença que tanto tem um percentual de mortalidade. E com essa campanha, diminui também a questão de mortalidade e conscientização. Então, vamos divulgar, gente, vamos procurar os postos de saúde para realmente a gente ter cuidado na nossa saúde, não é isso, professora? Pois é, Cláudia. Então, essa questão aí, né, da busca da prevenção, né, através de uma alimentação saudável, de atividade física, e também a questão aí do diagnóstico precoce através desses exames, que aí também não só a questão da mamografia, mas também de outros exames que são importantes aí à saúde da mulher, ok? Mas vamos lá conversar a respeito da nossa aula de hoje. Lembra que esse nosso grande tema é sistema locomotor. E na aula anterior, nós conversamos a respeito das estruturas e funções dos ossos, onde nós vimos não só as estruturas, né, a questão aí de um osso longo sendo apresentado,
desde essa parte esponjosa, como a produção, né? Uma superprodução aí, na questão aí da medula amarela, e a questão aí das funções, a proteção de órgãos importantes, como a caixa craniana, os órgãos vitais, como coração e pulmão, eles sendo aí protegidos por toda essa estrutura aí da nossa caixa torácica. A questão de produção, como eu já falei, da medula amarela, a composição, né, desses ossos e também dessa substância que é produzida, que vai lá para o nosso sangue. A questão das articulações, que a gente vai falar das articulações e vamos tentar no finalzinho dessa aula responder aquele questionamento que eu mostrei na aula passada sobre os movimentos aí na questão aí do esqueleto. E também a base, né, para a questão aí da nossa sustentação. Tudo isso nós vamos ainda conversar, mas a respeito hoje de sistema muscular. Ainda falando a respeito desse sistema locomotor, os tipos de articulações, a questão dos móveis, semimóveis e imóveis. A questão dos móveis, principalmente os membros superiores e inferiores, que tem movimento livre. Os semimóveis, a questão da coluna, né, que faz um movimento para frente, para trás, para os lados, mas são mais limitados. E semimóveis, a questão aí das articulações do crânio, da caixa craniana, que é como se ele estivesse totalmente colado. Então, não tem essa movimentação. Isso que eu estou falando em relação à caixa craniana. A gente não pode esquecer da mandíbula, não é isso? Que seria a questão do osso móvel da face, né? Mas, o que é que nós temos hoje? Nós temos aí o sistema muscular. E para a gente falar no sistema muscular, vamos começar aí com uma situação problema, com uma perguntinha. Quando estamos dormindo, nossos músculos estão realizando movimento? Então, quero que vocês parem um pouquinho para prestar atenção. Será, pessoal? O que vocês podem responder no início dessa aula? No final da aula, eu volto com esse questionamento e eu acredito que essa aula vai dar bastante condição para vocês responderem esse questionamento com mais propriedade. Mas agora vocês vão colocar em forma de hipótese. O que é que vocês pensam? Será que a gente está se movimentando no momento que estamos dormindo? Será que os nossos músculos estão em movimento? Então, vamos conversar a respeito de uma quantidade, né, aí de informações. Talvez elas venham dar grandes condições para que vocês reelaborem a resposta desse questionamento. Mas vamos lá. Trouxe para vocês esse pequeno texto e vocês vão ler aí comigo. Vamos lá? Vamos começar essa leitura? O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. O corpo humano tem aproximadamente 600 músculos e eles representam 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Então, quando eu falo em 600 músculos, vocês vão lembrar na questão de ossos, né? Que 206 ossos, então a gente tem aí mais de 600, né? A questão aí de músculos no nosso corpo. Claro que a gente está contando aí com os dois lados do corpo, com os dois membros, né? Para mostrar aí essa quantidade. O que é que nós temos mais em informação? Aqui eu estou trazendo as principais funções do sistema muscular. Eu acredito que com essas funções a gente já começa a refletir um pouquinho sobre a importância dos nossos músculos. Primeiro, garante a movimentação do corpo. Então, são os músculos responsáveis pela movimentação do corpo. Promove o equilíbrio das posições corporais. Então, graças aos nossos músculos, nós temos aí a questão de diversas posições que nós podemos ficar. É responsável pela movimentação dos diversos sistemas do corpo. Como assim, professora? Os músculos vão estar presentes em alguns sistemas do nosso corpo? Sim, aguarda um pouquinho que eu vou mostrar aí alguns órgãos que são, né, vamos dizer assim, sua principal formação seria um tecido muscular. E, por fim, preenche e aquece o nosso corpo. Então, primeiro nós vamos ver a questão dos músculos esqueléticos. Como o próprio nome está dizendo, são os músculos, né, que estão aí em relação ao nosso esqueleto. E aí eu estou trazendo para vocês a contração muscular. E na contração muscular nós temos aí duas funções. Ora, os nossos músculos estão relaxados e ora, os nossos músculos estão contraídos. Nessa imagem, eu acredito que vocês devem perceber que o músculo relaxado, ele está bem alongado. Enquanto que o músculo contraído, ele apresenta, vamos dizer assim, com maior volume.
E esse movimento aí, a gente está muito acostumado a ver algumas pessoas, né, apontarem para a gente o braço e mostrando aí esse músculo contraído. Também na imagem vocês estão vendo a questão da movimentação aí da perna, mais precisamente da nossa coxa, onde dá para a gente ver que na medida que a gente está de pé, existem músculos contraídos e músculos também relaxados. Existem músculos com maior volume e músculos que estão com o volume, vamos dizer assim, mais estendido, mais esticado. Então aí a gente está vendo mais uma informação em relação aí aos nossos músculos. Na continuação, a gente vai ver agora que é muito importante as atividades físicas. Não só a atividade física de um modo geral, mas os esportes. De acordo com a sua ação no corpo, os músculos são flexores, adutores, abdutores, rotadores, supinadores e pronadores. Como assim, pessoal? Vamos lá. Os flexores, a gente está muito acostumado, na medida até que a gente vai pegar um objeto. Vocês agora, né? Na medida que vocês deixaram o celular, deixaram o tablet em cima da mesa, e no momento que você estendeu os braços para pegar, você está aí trabalhando com seus flexores. Você está indo em direção a um objeto para pegar. E depois você volta à sua posição, vamos dizer assim, que estava antes. A questão dos adutores e abdutores é abrir e fechar. É muito comum a gente ver isso na questão das pernas, né? Em trabalhar aí a questão principalmente das coxas. E em algumas academias existem máquinas especializadas nisso. Então, os abdutores, na medida que faz a força para abrir, e os adutores que fazem a força para fechar as pernas. Então, esse seria um exemplo. Os rotadores, a questão muito comum é a questão dos braços, que a gente faz um giro, né, no braço, levando o braço para frente, formando quase a questão aí de um arco. Então, essa questão. Já os supinadores e pronadores, é bem interessante, né, que é a questão aí do movimento dos braços, que a gente consegue, principalmente graças aos ossos do nosso braço, a una e o rádio, que a gente consegue fazer esse movimento, né? Então, graças a essa ação dos músculos, esses ossos, eles conseguem também acompanhar. Então, na medida que eu estou numa posição, eu consigo fazer um movimento de 90 graus, né? Utilizando a ação dos músculos, mas quem também está se movimentando aí são os ossos do braço. E a questão aí também, né, supinadores e pronadores. E aí eu trouxe para vocês alguns movimentos para a gente poder entender que a atividade física a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Na praça, no jardim, na academia, na sala de casa. Então, trazendo aí a vocês, e muitas vezes essas atividades a gente pode pegar em algum site, né? Onde a gente pode fazer um movimento que está sendo sincronizado, que está sendo indicado para a nossa idade e também, às vezes, para o nosso objetivo. Cuidado nas atividades e nos momentos, né, de atividade física, como é que você está fazendo. Se está sendo orientado pelo seu professor, pergunte ao professor, fique sempre chamando a atenção dele se você está fazendo o movimento correto. Porque também fazer uma atividade com movimento errado traz bastante complicações, talvez até maior do que não tenha sido feito. Então, sempre está sendo fiscalizado por um profissional, né, de atividade física. Na continuação, nós vamos ver aí a questão dos tipos. Então, quanto ao tipo de célula e de contrações, os músculos são classificados em 3 tipos: o estriado, o cardíaco e o liso. Eu trouxe essas imagens que eu acredito que dá para vocês prestarem bastante atenção nas formas e nesses pontinhos que representam os núcleos. Então, de acordo com o núcleo também, a localização e a quantidade de núcleo, a gente também tem como classificar uma célula muscular. Então, vejam aí o estriado, o cardíaco e o liso. É importante que vocês prestem atenção na forma, porque é através da forma que a gente vai ver o funcionamento. Vamos ver cada um deles agora. O primeiro que nós vamos ver é o músculo estriado esquelético. A contração é voluntária. Então, não adianta dizer para o professor, quando o colega passar e você, né, jogou a perna e dizer que foi sem querer. Então, esse movimento, ele é voluntário e a gente pode controlar, ok?
Então, vamos ver aqui alguns desses movimentos de contração voluntária. Então, aí uma atividade física sendo feita, né, por um grupo de alunos. A questão aí de uma dança, né? Todos esses movimentos são voluntários. Essas duas pessoas, essa criança, eu acredito ser o pai, estão jogando ali, né, bola num pedacinho, no espaço que eles têm. Estão se exercitando, né? E a questão dessa criança aí na piscina. Então, todos esses movimentos são voluntários, né? Todos são conscientes e estão sendo feitos a partir do que cada um aí está querendo realizar. Vamos ver agora a questão dos músculos estriado cardíaco. Veja que agora eu tenho de contração involuntária. A gente não tem como dizer que o nosso coração agora nesse momento vai bater ou vai acelerar. Então, esses movimentos são voluntários. Mesmo quando, diante da emoção, né, quer seja de uma notícia muito triste, uma notícia muito alegre, de muita felicidade, você diz, mas aí ele é involuntário, sim, ele foi movido por essa emoção. Né? Ele continua sendo involuntário. Não tem como você tentar, diante de uma situação como essa, querer mexer, querer dizer que o seu coração não vai acelerar a questão aí dos batimentos. Então, aqui eu trouxe para vocês uma demonstração de como é que ocorre, né, essa questão dessa pulsação. À medida que esse sangue ele vai entrando, né, aí dentro do coração, vai levando, né, para o coração, a questão aí do sangue arterial ou do sangue venoso, ocorre aí esse movimento involuntário. E agora nós vamos para o músculo liso. Nesse caso aí, o que é que nós temos? Nós temos alguns órgãos responsáveis. Veja que interessante. Eles são responsáveis, né, em uma infinidade de funções. E essa contração também é involuntária. Embora que algumas dessas, como é a questão aí da bexiga urinária, a gente também pode, vamos dizer assim, controlar em relação aí à eliminação de urina. Veja o que eu trouxe para vocês em relação a essas imagens. Então, a primeira, eu estou mostrando aí a vocês a questão do estômago, à medida que ele está, né, no processo aí de digestão, à medida que ele recebe suco gástrico. Então, existe aí um movimento. E esse movimento a gente não pode parar. Então, vai continuar. Imagina você que ontem à noite, né, antes de deitar, fez uma refeição. Por mais leve que seja, o nosso sistema digestório ele vai continuar trabalhando, mesmo quando você estiver dormindo. A questão aí da bexiga urinária, que é a segunda, está aí ao lado, né? Veja que ela está recebendo urina, né, através aí da filtração dos rins, e mesmo quando estamos dormindo, isso também está acontecendo. Ela está recebendo essa quantidade aí de urina diante aí da filtração dos rins. O outro, a representação aí de um útero, que também é um órgão muscular, e à medida que ele se distende para o desenvolvimento aí do novo indivíduo. E a questão aí dos vasos sanguíneos também, que tem essa capacidade, né? A questão aí desse também movimento involuntário, à medida que o sangue muitas vezes vai ter que voltar para o coração, fazendo aí um movimento, né, de baixo para cima, graças a algumas válvulas que aparecem aí no nosso sistema vascular. Então, veja aí a importância de todos esses órgãos e, principalmente, a questão aí da contração involuntária. Mas vimos aí a questão da contração, né, voluntária, principalmente dos nossos membros, a questão aí também involuntária no que diz respeito ao coração, e aqui há alguns órgãos. Então, nós estamos diante de uma quantidade aí de órgãos que também têm o tecido muscular. Acho que aqui eu estou dando uma dica para uma perguntinha que apareceu aí no início. Então, dá para dar uma olhadinha, parar um pouquinho o que foi que você escreveu e começar aí a reescrever se for necessário. O que é que nós temos mais? Aqui nós temos as principais funções. Nas principais funções do nosso corpo, que nós já conversamos, né, em relação aos tecidos musculares, os movimentos corporais, os batimentos cardíacos e o movimento dos órgãos. Então, a gente está vendo aí, mais uma vez, essa informação em relação às funções dos nossos músculos. O que é que eu tenho ainda? Aqui, gente, alguns cuidados para manter a saúde dos sistemas esqueléticos e muscular. Vejam que eu estou indo buscar, né, agora mais algumas informações para tentar unir
a aula do sistema esquelético com essa aula do sistema muscular. Então, o que é que a gente está vendo aí? Estamos vendo aí essa questão de cuidados que a gente deve ter. E quais são eles? Primeiro, ter uma alimentação saudável. Então, a importância aí tanto para o sistema esquelético como para o sistema muscular. Utilizar calçado adequado. Então, aí a questão, né, de tentar ver se a gente consegue. Vai para a aula de educação física. O que é que eu vou calçar, né, para essa aula? O que eu vou caminhar bastante, eu vou para a cidade com a minha mãe. Então, tenta colocar um calçado confortável para que você possa andar. Eu vou na feira, eu vou no mercadinho. Então, dá uma olhadinha aí, o que é que a gente vai poder usar, porque toda essa questão aí de um calçado que aperta bastante ou que está muito folgado, não vai ajudar a manter essa saúde do sistema esquelético e muscular. Aqui eu estou trazendo também algumas coisas que a gente não pode fazer, que é a questão aí, não carregar cargas pesadas, né? Então, se tem que transportar, vai mais de uma vez, volta para ir buscar, não sobrecarrega aí, principalmente na hora de levantar, que quando a gente vai tirar um objeto pesado do chão para erguer, a gente está sobrecarregando principalmente a coluna. Outra coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é a maneira de sentar com o tablet. Então, muitos de vocês estão aí com o tablet, então vamos ver aí essa questão da coluna. E também em relação ao celular. Senta, apoia bem as costas e traz o celular para frente, né? Porque a questão aí de muitos problemas que alguns jovens já estão aparecendo, é o problema aí principalmente no pescoço. A questão aí, esse pedacinho da coluna vertebral aí que forma o nosso pescoço. E aqui, a questão do ideal, né? Não estar sentado, se por acaso eu estou diante de um computador, a posição, a coluna, né? As pernas bem apoiadas e o visor também na altura dos olhos. Então, veja aí que essa tela, ela tem que estar à altura dos olhos, para assim a gente poder dizer que estamos tendo cuidados com o nosso corpo. Então, aí são alguns cuidados. O que é que eu tenho agora para conversar com vocês? Agora a gente vai tentar responder aquela questão. A situação, problema da aula. Será, pessoal, que na aula passada que eu apresentei, né, esse esqueleto, eu dizia, será que é possível só o esqueleto fazer esses movimentos? O que é que vocês responderam na aula passada? E o que é que estão respondendo agora quando vocês viram algumas informações a respeito do sistema muscular? Acredito que alguns devem ter colocado que é impossível, né, que esse esqueleto faça todos esses movimentos. Esses movimentos seriam aí, vamos dizer assim, os ossos cairiam todos no chão, eu acho que não ficaria nem erguido, né? Mas aí, graças à questão aí dos músculos e das articulações, então aí nós temos condições de realizar esse movimento. Esse e outros muito, né? Vamos dizer assim, bem maiores. Muitos de vocês que gostam de dançar e faz aquela dança do passinho, imagina que atividade física, né? Que movimento vocês não estão fazendo em relação a todo o nosso corpo, principalmente aí a ação dos nossos músculos. Vocês estão provando aí que os nossos músculos têm esse poder em relação ao movimento. Mas não foi só esse questionamento, esse foi da aula passada, mas o dessa aula, o questionamento foi esse aqui. Será que vocês responderam, o que vocês responderam antes da aula, vocês estão deixando aí, ou vocês modificaram? Para quem disse, né, que mesmo quando estamos dormindo, os nossos músculos estão em movimento, acertou. Agora, alguns vão dizer assim, professora, a senhora colocou algumas posições que não são muito legais. Pois é, para chamar a atenção. Vou pedir para Deivinho colocar aí bem, Cleiton, colocar aí bem grande essa tela, para a gente mostrar, não é? A questão aí desse menino sentado, deitado aí, dormindo no sofá. Quem já não deitou assim? Mas não é legal, principalmente, né, a questão aí da nossa coluna. Veja como está a coluna dele. Mas mesmo se ele mexendo, virando a perna de um lado para o outro, subindo o braço, mesmo assim, o nosso corpo tem outros músculos que estão funcionando, né? A questão dos batimentos cardíacos, a questão da bexiga urinária que está aí recebendo, né, dos rins, cada gotinha aí que vem da filtração do nosso sangue. E também nesse outro que está aí deitado no sofá,
né? Ah, a coluna está boa, mas aí a gente vai dizer, a coluna está bem reta, mas o braço está solto, a perna está lá em cima. Então, vamos falar aí da questão da posição em relação a gente dormir. Agora, né? Vocês estão vendo aí essa parte que eu mostrei a vocês. A gente vai trazer agora o que é que a gente não pode esquecer depois de ter estudado tudo isso sobre o nosso sistema locomotor. Vamos lá? O que é que a gente não pode esquecer? Que o corpo é formado por aproximadamente 600 músculos. Que os músculos representam de 40% a 50% do nosso peso. Que os músculos são capazes de contrair, relaxar e gerar movimentos. Que quanto ao tipo de célula e contração, os músculos podem ser classificados como liso, estriado e cardíaco. Que os músculos são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E que também o nosso corpo, né, os cuidados com o nosso sistema locomotor, que existe aí uma infinidade, desde a atividade física até mesmo a questão da alimentação. Mas agora eu tenho um convite a fazer a vocês. Vamos fazer uma mão articulada. Eu acredito que muitos de vocês devem estar curiosos com a minha mesa, porque a mesa tem algumas coisas hoje. Pois é, nós vamos precisar, né, de papelão, nós vamos precisar, olha, de caneta, tesoura, vamos precisar de canudos, meus já estão aqui cortadinhos, não é isso? Fita adesiva e linha. Olha o que eu fiz. Eu peguei um papelão, coloquei a mão, porque aí eu já vou passar aqui para vocês, né? Para fazer um molde. Então, fiz o molde e recortei, tá? Então, aqui, ó, recortei a minha mão mesmo. Coloquei a mão. Quem quiser uma mão maior, pede aí a ajuda do pai, da mãe, ok? Aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Depois que você colocou a mão e recortou, você vai dobrar a quantidade de falanges. Não esquece que no polegar a gente só vamos ter 2. E depois você vai colar. Eu vou pedir aí para colocar aqui a minha mão, né? Que eu já fiz. Olha o que eu coloquei para vocês. Eu coloquei para cada falange um pedacinho de canudo. Aqui no meio, né, na palma da mão, eu coloquei também mais um, que equivale a 5 pedacinhos. E um maior, que vai juntar todas as linhas. Peguei um fio, que pode ser lã, pode ser linha de crochê, como eu estou usando aqui, pode ser barbante, e na medida que você vai colar, né, a linha aqui atrás, ó. Então, eu utilizei o durex para isso. E quando a gente começar a puxar, então a gente vai ver aqui a questão da articulação, gente, ó. Então, nesse caso, eu estou convidando vocês a fazerem, ok? Vamos ver se com essa aula vocês conseguem. Eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir de vocês, né? E volto também para me despedir. Eita, pessoal, que aula maravilhosa, né? Esperamos que vocês façam em casa essa mão na massa aí que a professora Isabel fez. Bem legal, tá certo? Vendo as articulações. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Pois é, professora Cláudia, obrigada aí pela participação aí também no chat. E aqui, olha, mais uma vez eu estou mostrando, né, a questão aí da articulação. Quem quiser rever a aula, ver na tela como foi feito e aqui comigo, ok? Então, a nossa aula está encerrando. Eu me despeço de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!